Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Daniel Nóbrega e eu estou aqui para falar sobre a Semana da Autoestima, né? Elegi essa semana para falar sobre os assuntos relacionados à autoestima, né? A baixa autoestima, os 8 sabotadores da autoestima. E hoje eu vou começar por um deles, né? Mas antes vamos falar um pouco sobre autoestima. Por que a autoestima é uma coisa importante, né? Tudo o que você faz na sua vida, o seu êxito, tá? Um dos fatores para seu êxito, para você obter êxito em tudo aquilo que você quer, é você estar com a sua autoestima lá em cima. Então, se você quer ter um bom relacionamento, se você tem uma autoestima baixa, você de repente não vai ter um relacionamento tão bom assim, ou você vai se submeter a coisas no seu relacionamento que de repente vão te fazer bem, vão te deixar doente, né? Entre outras coisas. Ou então você está no trabalho, está iniciando um trabalho, aí você começa a trabalhar nessa empresa, aí você, assim, mesmo tendo um cargo bom ou fazendo alguma atividade nobre e reconhecida, você pensa que é uma fraude, que você não tem condições de fazer aquele trabalho, de atender aquelas coisas, você fica até com medo, desesperado, né, de ser descoberto por ser uma fraude, né? Eu estou falando assim de algumas questões internas da pessoa que fazem com que ela sinta que a autoestima dela não é essas coisas, que ela tem autoestima baixa. Às vezes você não nem procurar emprego, né? Você está precisando procurar emprego, você nem consegue procurar emprego, porque a sua autoestima está tão lá embaixo, mas tão lá embaixo, que você quer se esconder num buraco, quer estar num canto qualquer. Então eu elegi essa semana a Semana da Autoestima. Vou falar sobre os 8 sabotadores da autoestima. E hoje eu vou começar pelo primeiro, que é a falta de confiança. Tudo bem, autoestima, falta de confiança, né? O que vem ser essa falta de confiança, né? A falta de confiança, assim, você acredita que todos que estão à sua volta são capazes de fazer aquilo, menos você. Você já sentiu dessa forma alguma vez na sua vida? Né? Que você foi colocado para fazer uma coisa, mas você não se sente seguro para fazer aquilo. Você tem até um certo medo de fazer. E aí você fica preso nessa insegurança e às vezes você acaba nem fazendo aquilo que você tem plena capacidade e plenas condições de fazer. Então é importante para você cuidar da sua autoestima. A coisa que mais aparece aqui são pessoas que precisam fazer trabalhos, né? Clientes que vêm aqui durante os processos de reprogramação, o cliente precisa executar um trabalho, precisa executar uma tarefa e ele se sente travado. Ele faz, poxa, eu preciso fazer isso, mas eu não consigo, né? Por exemplo, a pessoa é advogada, tem medo de encarar o juiz. Apesar de ter a formação, apesar de ter a capacitação, apesar de saber o processo de fio a pavio, quando chega na frente do juiz, a pessoa treme, aquela falta de confiança nela, né, dela conseguir realizar aquela tarefa. Ou então se você é um vendedor, e aí você tem medo que apareça até o cliente, né? Você precisa vender, mas você tem medo que o cliente apareça na sua frente. Nossa, gente, tem muitos casos desse. É incrível isso. Então, você começa a sua confiança, ela começa a ir pelo ralo. Você começa a se sentir incapaz de fazer todas aquelas coisas que você é capaz de fazer, de realizar. Então, é muito importante você verificar onde a falta de confiança está presente aí na sua vida, onde ela está te sabotando, onde ela está roubando a sua energia, né? Porque a falta de confiança, né? Ela rouba a energia da gente. Né? A gente fica a gente até se sente um pouco para baixo, né? Porque quem tem baixa autoestima, você até vai perceber que a pessoa até às vezes anda meio curvadinho, com a cabeça um pouco baixa. Então, se você é afetado pela falta de confiança, você precisa de segurança, né? Porque a autoestima, antes de tudo, para você sentir que a sua autoestima assim, tá lá em cima, é quando você se sente plenamente seguro daquilo que você faz.
você tem segurança de fazer aquilo. Não tem para ninguém. Você sentaria a bunda na cadeira e fala assim, eu sei fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Ninguém é melhor do que eu para fazer isso. Eu tenho uma cliente que ela tem que apresentar projetos. Então, assim, ela fica assim, ai, eu tenho medo, aí fala alguma coisa. Aí falei para ela o seguinte, olha, quem sabe mais sobre o projeto que está sendo feito para o cliente é você. Então, você tem que assumir a posição de conhecedora plena daquele projeto. Porque aí você vai estar plenamente segura e feliz naquilo que você faz. Quando a pessoa ela se prepara muito bem, quando ela conhece bem o assunto dela, ela não tem que ter medo de cliente, ela não tem que ter medo de juiz, ela não tem que ter medo de nenhuma outra pessoa que ela tem que apresentar as coisas. Ela simplesmente tem que mostrar o talento e o conhecimento dela. Eu gosto muito de citar um exemplo que aconteceu muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa como trainee e tinha um colega meu que ele era um geninho, mas o cara era um gênio mesmo, muito inteligente. E uma vez ele foi convidado a fazer uma apresentação de um assunto, que acho que era sobre qualidade, para a diretoria da empresa. Ele chegou lá para fazer a apresentação e começou a montar, começou a falar da apresentação, começou a fazer a apresentação, ele inclusive fala muito bem. Ele começou a fazer a apresentação dele e no momento as pessoas iam fazendo perguntas e ele ia respondendo as perguntas. Aí teve uma situação de um diretor que jogou uma pergunta a esmo ali, mas aquela pergunta que é tipo para desestruturar a pessoa, né? Porque tem gente maldosa, né? Tem gente que está lá só para ver o circo pegar fogo. Só que ele chegou e deu uma parada, pensou e falou o seguinte para esse diretor: olha, eu estou há um mês estudando esse assunto, eu tenho certeza que eu já passei por tudo, por todos os pontos desse assunto. Mas, para ser sincero contigo, eu não entendi a sua pergunta. Aquilo quebrou as pernas desse diretor. Ele pegou, ficou desesperado, né? Ficou assim, não, e aí ele foi atrás e pegou e jogou uma outra coisa, uma outra pergunta. E aí o presidente da empresa que estava sentado lá falou assim, não, você não viu que ele já falou isso naquele ponto, assim, 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 assado? Né? E a partir daí, né, esse meu colega, continuou a apresentação dele tranquilo. Então, quando você junta o preparo com o seu conhecimento, não tem para ninguém. E você tem o preparo, você tem o conhecimento. Você sabe muito mais coisas que muita gente. Você pode. Então é isso aí, pessoal. Eu quero convidar vocês para na quarta-feira participarem da minha live às 20 horas, onde eu vou falar sobre a autoestima. Onde eu vou falar sobre 3 sabotadores. Se você estiver presente para mandar as perguntas, serei muito grato. Ou se você quiser mandar as perguntas no direct, também serei muito grato. Forte abraço para todos e até breve.